Agora, onde estão as empresas que não perceberam isso, né? O que me assusta muito é isso também. Você me falou do exemplo do reconhecimento facial, e a gente tem outras pessoas também que, né, que de repente não tem não tem a mão, né? Não que tem o globo não, ocular. Porque muitas pessoas não têm o globo ocular. E aí, como é que essa leitura faz a leitura? Não tem como fazer a leitura, porque ela foi programada para fazer uma leitura com o globo ocular, né? Digital. Sim, e aí? Aí elas ficam à margem, porque as empresas, em regra, né, muitas empresas a maioria das empresas a maioria não respeita esse segmento. Mas se isso é lei e está de alguma forma discriminando, não devia ter algum tipo de sanção? As punições ainda são baixas. Nós estamos falando muito isso, a importância de fortalecer um pouco essa, assim, se não vai pelo amor, e eu acredito sempre pelo amor. Eu gosto pelo diálogo. Também. Eu prefiro, né? Mas, infelizmente, chega uma hora que esgota. Entendo. Esgota, né? Então, assim, veja. Às vezes, companhias aéreas. Até hoje, às vezes, algumas vezes eu viajo, eu fico entre São Paulo e Brasília, enfim, eu fico metade do tempo fora. Algumas empresas aéreas ainda não sabem como receber uma pessoa com cão-guia. Então, toda vez você explica. Melhorou. Não são mais constantes, né? Essas dificuldades. Mas ainda eu me deparei, vindo de Brasília, há uns 3 meses atrás. Estávamos fazendo um evento com políticos, personalidades de âmbito federal, nacional. O cão-guia super recebido, acarinhado, brincando ali, recebendo as pessoas curiosas, porque tem essa curiosidade. A hora que fui embarcar na companhia aérea, que eu sempre embarco, uma equipe de funcionários cismou que o cão tinha que ter marcado no cão, que ele é um cão-guia. Falei, o que é? Tatuar o cão? Porque tem o documento, tem o equipamento, tem a carteirinha, tem a medalhinha, o cão tem um chip implantado. Vocês querem que eu faça o quê? Que eu tatue? Ele é um cão-guia, a documentação tá aqui. E aí vieram pessoas com aquela arrogância, com a abordagem muito de coerção, muito de segurança de uma empresa, bater de frente comigo. Né? E aí eu tive que explicar, é lei. E aí comecei a mobilizar a internet, falei com alguns contatos que eu tinha na empresa. Veio a palavra desculpa dessa empresa. A minha vontade era novamente judicializar, mas se eu for judicializar cada coisa, eu não vou trabalhar, não vou estudar, não vou namorar, não vou tomar cerveja, enfim. Entendi. Olha que situação. E assim, se você pensar, né, que voo é um serviço, entre aspas, elitizado, sim, né? Sim. Que deveria ter todo e qualquer conhecimento de legislação sobre todo e qualquer assunto de passageiros. Mas é louco, às vezes você entra num botequim e é bem recebido. E às vezes você vai num restaurante, sei lá, com algumas estrelas e o pessoal fica com cara feia, com má vontade. O preconceito direto ou indireto, ele não tem muito essa de acontecer num local e no outro não. É muito doido. Eu cheguei à conclusão que o status... A gente pensa, né, tende a pensar, né? Que uma empresa grande ou com um local mais refinado tem essa pegada mais inclusiva. Mas, assim, eu não tenho uma estatística, mas a minha vivência me permite dizer que é meio a meio, viu, Vivi? Nossa. Às vezes você não imagina que vai se deparar com preconceito, com a falta de acessibilidade, se depara em um local A, B, e independentemente de ser um local refinado, ou de um local grande, ou de uma concessionária, né? Porque a questão da empresa aérea é uma concessão, né? Então se depara. Às vezes até no próprio meio das pessoas com deficiência. Eu faço parte de um conselho, voltei também a esse, que é o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, o CONAD. E nós estávamos discutindo a questão do acesso à pessoa com deficiência visual, com cão-guia, às empresas aéreas. Isso há 3 anos atrás. Aí veio uma conselheira, não, mas de fato tem que pedir isso, tem que pedir aquilo, colocando 1000 dificuldades para o acesso de um cão-guia à empresa. E eu falei, olha, desculpa, acho que eu estou no lugar errado. Porque daqui a pouco vocês vão pedir documentação extras também para eu entrar nesse espaço aqui, que com licença, esse espaço é nosso. É o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Então veja que muitas vezes a gente se depara com preconceito em próprios lugares que falam da política pública da pessoa com deficiência. Que loucura. Em uma outra reunião que eu fiz em um outro conselho, há algumas semanas atrás, uma pessoa falou, olha, nós não precisamos mais custear bengalas, porque agora tem um aplicativo no celular que a pessoa com deficiência consegue, com o celular, com o iPhone dela, ir do ponto A ao ponto B. E quem vai dar o celular para a pessoa?
Não, falei primeiro, me fala qual é o aplicativo, porque eu estudo tecnologia e não conheço. Posso não conhecer, mas me fala qual é. E ela não falou, né? Todo mundo tem condições de ter iPhone? Não. Vivi, Pois é. bengala, custa R$100. Tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social que não conseguem comprar uma bengala. Laramara é a maior doadora de bengala do Brasil. Doou milhares de bengalas. Milhares. Quanto custa uma caneta? Uma caneta... R$2. R$2. Quanto custa uma caneta para pessoa cega com baixa visão, você sabe? Não tenho ideia. Então, uma caneta, a gente fala que a máquina Braille é uma caneta para pessoa cega e com baixa visão. Hoje custa, em média, R$2.500, R$3.000. Então, a pessoa cega não escreve. Ela vai ou ter que fazer uma campanha na comunidade, ou vai ter que guardar muito dinheiro para comprar, ou vai depender, né, de um tempo guardando dinheiro, ou de uma ação social. Laramara, por exemplo, doou milhares de máquinas Braille para crianças, adolescentes, jovens de todo o Brasil, sobretudo da região Nordeste. E sabe o que é louco? Só havia máquina... A gente fala que é caro hoje, realmente é, R$3.000. A minha mãe, quando era criança, ela... Vou arrumar aqui. Peraí, que ele colocou mais uma água aqui pra você, tá? Tá. Vou pôr só mais distante pra você não bater a mão. Legal. A minha mãe, quando era criança, ela teve que alugar uma máquina Braille para mim. E é assim que pessoas cegas estudam. Para poder fazer um trabalho de escola, precisa de uma máquina dessa. Custa R$3.000, é isso? R$3.000, é. E custava mais. Na época eu era criança, custava equivalente a $1.500, $2.000. Então minha mãe teve que alugar uma máquina Braille, pagar acho que quase um salário mínimo da época, dinheiro que ela não tinha, para que eu pudesse ter acesso ao Braille na escola. E é por isso que a gente tem agora eu vou falar sobre as empresas. Falar, mas tem pouca gente capacitada, pouca pessoa com deficiência capacitada no mercado. A gente teve a Carolina Guinarra, incrível, que falou, não, isso não é verdade. A gente tem gente capacitada sim. Mas talvez, Beto, a gente como empresa... Aí as empresas reclamam da consequência, mas também não estão atuando na causa, que é, de alguma forma, promover essa inclusão por meio de tecnologias, por meio de repente, não sei, você está falando que tem a Laramara que faz a doação, mas as empresas também podem ter algum tipo de compromisso social em relação a isso, se querem gente no seu quadro. As empresas precisam falar mais ainda de diversidade. Diversidade não pode ficar limitada a um segmento ou a outro, precisa falar de todas as diversidades. Sim. As pessoas com deficiência não podem ser tratadas, não devem ser tratadas, na verdade. É como os demais, os etc. A gente tem que estar no bolo ali, né? Com pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, população indígena, enfim, tem que estar ali junto. Inclusive, existem pessoas com deficiência com essas características também, nesses segmentos. Então, na minha opinião, né? Primeiramente, promover a inclusão, o debate sobre diversidade de uma forma ampla nas empresas, de uma forma profissional, de uma forma séria, né? Não só no discurso. Sim. Em segundo, sim, as empresas podem e devem auxiliar uma entidade, uma instituição séria. E assim, se você me permite, né? Você falou do diálogo, segura aí as instituições aí. Mas eu acho que para a gente fazer esse diálogo de verdade, a gente precisa de pessoas com deficiência, a gente precisa... Para o diálogo existir, você precisa dessas pessoas para conversar sobre isso, e não ficar no cluster da empresa que está sempre viciado com os mesmos tipos de profissionais a vida inteira. E não partir assim, quem que pode trazer a realidade de fato para uma pessoa, para a empresa? Pode ser uma pessoa sem deficiência? Até pode. Eu não consigo falar sobre como funciona para você. Sim, mas nós temos estudiosos, ok. Então pode ser um acadêmico para falar sobre deficiência e inclusão, que estudou, que se debruçou sobre o tema? Pode. É aceitável? É. É legítimo? É. Mas não é mais legítimo levar uma pessoa com deficiência? E uma pessoa com deficiência que esteja também apta a falar sobre isso. Claro. Né? Porque levar também só pelo fato de ser uma pessoa com deficiência, ela pode chegar nessa empresa e falar um monte de bobagem. Né? Sim. Então, é uma questão de pesquisa, né? De o que eu quero fazer, quem eu quero trazer, como eu quero legitimar essa ação. Aí vou buscar uma pessoa sem deficiência, posso até buscar, ok, é estudioso, tem um estudo sério, ok, vamos trazê-la. Mas se eu puder trazer uma pessoa com deficiência, que também estude, que também tem essa pegada da inclusão, da acessibilidade,
Aí você torna a coisa muito mais legítima, Eu concordo. mais natural, né? Aí você faz de fato Inclusive, a inclusão. você tá fazendo a inclusão nesse momento. Exatamente. E aí, Vivi, tem uma coisa que também é bem louca. As empresas muitas vezes ligam pra gente e falam, Beto, você vem dar uma palestra? Venho. Aí você muitas vezes fala, tudo bem, onde é, qual horário? Manda um carro, tal. E aí você pergunta, qual que é o valor? Ah, não, tem que ser como voluntário. Sorry, voluntário é ótimo. Existe a categoria, existe a normalização de voluntário, mas você achar que inclusão e acessibilidade sempre, e respeito à diversidade humana, sempre pode ser no voluntário, desculpa. Pode ser em alguma situação? Pode. Né? Atendo algumas empresas, atendemos, muitas pessoas atendem, empresas, enfim, às vezes voluntariamente, mas isso não pode ser um costume, não pode ser uma regra. Porque uma empresa que está oferecendo, querendo abrir um espaço, toda vez só para um voluntário, ela de fato não está querendo investir em inclusão e acessibilidade. Sim. Ela quer às vezes tirar uma foto, quer fazer um evento lá, se sair bem com os funcionários e com o mercado, e não fazer a acessibilidade da forma correta. E a pessoa com deficiência tem conta para pagar.